comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Estamos por aqui para começar mais um encontro pelo rádio, mais um Mensagens que Chegam pela manhã aqui pela webradiovagalume.com. Para quem nos ouve de manhã, na manhã de segunda-feira, estamos ao vivo até às 10 horas. Para quem nos ouve nas reprises, seja bem-vindo também. Às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã tem reprises desse nosso encontro aqui de hoje. Eu sou o Flávio Siqueira, a partir de agora com você, e eu espero que nesse tempo que nós vamos ter aqui seja um tempo de abertura, de aprofundamento, de reflexão e, sobretudo, de movimento. Eu só acredito nas reflexões, no crescimento, quando a gente não tem medo de se movimentar. Eu sei que muitas vezes a nossa insegurança e a tendência de enxergar as coisas com medo, né, como se tudo devesse ser fixo, a gente tem medo dos movimentos, faz com que tantas vezes a gente se apegue em determinadas crenças, em determinados pontos do nosso caminho, em resistências que fazem mal pra gente, que nos auto-sabotam, né, que fazem com que a gente viva sempre fora do tempo, sempre no passado ou sempre no futuro. Isso faz parte da nossa construção de pensamentos, da nossa construção de olhar. E o pensamento é uma construção, e o olhar é reflexo dele. E o mundo que nós vivemos e que nós interagimos é reflexo do nosso olhar. Quando os nossos olhos estão pacificados, ainda que no mundo haja uma série de contratempos, de dificuldades, na vida é assim e ninguém pode evitar isso, a gente passa por isso de maneira pacificada. Quando os nossos olhos, ou a nossa interioridade, ou a nossa alma está turbulenta, está cheia de ruídos, está desequilibrada, tudo refletirá essa condição. Portanto, eu costumo dizer, tudo cura quando cura na gente. Seja uma doença, seja um problema de relacionamento, seja um problema com o mundo, como nós vemos o mundo, como nós lidamos com o mundo, nos acuando ou propondo, nos escondendo ou nos expondo de alguma maneira para que a gente possa se movimentar em liberdade e que esse movimento seja promotor de bons pensamentos, de boas situações, de uma vida mais feliz e mais equilibrada. Tomara que a gente encontre caminhos para isso aqui nesse encontro de hoje, que tem obviamente a sua participação. Eu já entrei no nosso chat aqui na página inicial da rádio, já tem as pessoas lá, algumas pessoas lá, as pessoas já estão entrando, então fique à vontade para acessar, colocar o seu nome aqui no site da rádio e participar do bate-papo, que durante todo o programa vai acontecendo, eu vou trazendo ele aqui para o ar. O nosso e-mail é o contato@webradiovagalume.com, contato@webradiovagalume.com. O nosso WhatsApp 5192461960. Você pode mandar sua mensagem de áudio, de texto, participe também. O programa é de interatividade nas 2 horas. 5192461960. Você que ouve pelos aplicativos de Android e iOS, Tanaim, fique à vontade entre nós também. O Mensagens que Chegam pela manhã já começou. Esse é o hino dos malucos, Rita Lee, aqui no Mensagens que Chegam pela manhã. O que são os malucos, afinal de contas, hein? Vocês consideram um maluco, não? Ou alguém te considera um maluco, uma maluca? Alguém costuma dizer, você tá ficando maluca. Às vezes algumas pessoas vêm me dizer assim, olha, meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, alguém me disse que depois que começou a te ouvir ficou meio maluco, assim. E eu acho isso um elogio. Eu gosto porque quando a gente foge da normalidade, daquilo que as pessoas consideram ser o comportamento ideal, o pensamento padrão, as atitudes esperadas, quando você simplesmente não se encaixa nisso de alguma maneira, né, você é encarado como um maluco. Se você segue uma linha reta, uma linha simétrica, uma linha padrão, e amanhã você resolve seguir outro caminho, você fala, olha, eu não quero mais seguir esse fluxo. É como se você estivesse caminhando numa estrada estreita, reta, né, lotada, cheia de gente, e você mais um ali, todos andando, olhando para baixo, ouvindo ordens de comando, seguindo um grande líder, indo ali na estrada, mas sem saber para onde vai, simplesmente indo. De repente alguém resolve levantar a cabeça e ver que a estrada estreita, onde caminhava apertadamente, não é o único caminho.
Existem muitos, e muito mais livres, muito mais lindos, muito mais espaçosos, muito melhores para andar. Não há nenhuma necessidade de você simplesmente seguir aquele fluxo, só porque quando você nasceu disseram que era para você seguir ali. Isso pode se encaixar em tudo. Pode se encaixar na nossa fé, na nossa religião, naquilo que a gente constrói como símbolos religiosos, pode ser no nosso olhar em relação à política, nosso olhar social, nosso olhar pessoal, a vida, a maneira como nós lidamos com as pessoas, as importâncias, as prioridades que nós temos, tudo isso pode ser de outro jeito. Não necessariamente precisa ser do mesmo jeito. Agora, é claro que quando você decide por se respeitar e seguir o seu caminho, você vai lidar com contrariedades, você vai ser encarado como maluco, como doido, porque essa é a proteção das pessoas que seguem por aquela estrada, para que outros não façam o mesmo, não cometam a loucura de sair do fluxo. Se alguém sai do fluxo, é chamado de louco, de herege, de maluco. Poxa, quantas metáforas falando sobre isso já há muito tempo, lá na Caverna de Platão e outras depois, o próprio ensaio sobre a cegueira e tantos outros, né, falando sobre essa condição de pessoas que, de repente, no caso do ensaio sobre a cegueira, deixam de enxergar, né, e continuam a sua vida com a cegueira branca. Nesse caso, a cegueira branca é o excesso de cores, é o excesso de coisas, é diferente da cegueira preta. E a gente vive assim, seguindo em fluxos cegos pela cegueira branca, condenando quem foge dele, quem sai dele. O fato de você estar aqui na rádio indica que possivelmente você não esteja totalmente satisfeito em seguir no mesmo fluxo. Isso porque eu não estou aqui apresentando nenhum outro fluxo, como geralmente acontece. Eu não estou aqui dizendo saia do fluxo da perdição ou da irracionalidade e venha para o meu fluxo, porque aqui tudo será maravilhoso. Não, eu estou seguindo o meu, mas você não precisa seguir o meu. Eu estou seguindo o meu. Siga o seu. Os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas ideias. Mesmo que eu quisesse te impor, se isso fosse possível, né, o meu fluxo aqui, jamais ele seria completamente entendido, aceito ou caminhado por você, porque o seu caminho, o seu fluxo tem a ver contigo, com as suas experiências, com o seu olhar, as suas escolhas, os seus pensamentos, a história que você tem construído, até a geografia onde você está. Tudo tem a ver com os indivíduos, onde estão naquele ponto. Nós só podemos ocupar um ponto no espaço, na vida, e é desse ponto que nós tecemos o nosso olhar, as nossas opiniões, as nossas construções. E enquanto você ocupa aquele ponto no espaço, ninguém pode ocupá-lo simultaneamente. Alguém pode parar do seu lado e enxergar mais ou menos o que você vê, mas haverá alguns milímetros, ou alguns centímetros, ou alguns metros de diferença, o que fará com que aquela pessoa veja algo um pouco diferente de você. Nós não podemos ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, e isso vale para tudo. Então, em primeiro lugar, perca o medo de fazer a tua viagem. Enquanto você faz a tua viagem, você vai encontrar muita gente, você vai lidar com muita gente, você vai ouvir muitas coisas, isso vai te ajudar, né? Durante um tempo você pode caminhar junto com alguém, depois não mais, e assim vai, assim é a vida. Em todos os relacionamentos, em todos os contatos que nós temos, é sempre temporário, né? Mesmo aquele que você resolve ficar para o resto da vida, um dia deixará de estar. Tudo é temporário. Mas dentro disso que eu estou falando, um dos conceitos que, na minha opinião, é aprisionador e encurralador de mente é a questão do olhar de barganha, que, na minha opinião, tem a ver com medo. Repare que os nossos tratos e contratos na vida geralmente se estabelecem em medo e barganha. Então, a espiritualidade, por exemplo, ou a religião, por exemplo, na maioria das vezes é construída sob o pilar do medo, né? Tanto é que questionamentos não são possíveis. Obviamente que poucas religiões assumem isso. A maioria diz, não, todos estamos aqui para conversar, não, questionamento. Mas os mais vêm em letras minúsculas nos contratos de quem adere a uma religião e a partir daí assume a condição de não pensar mais a não ser tangenciado por aquele pensamento padrão, pelo pensamento condutor
que alimenta aquela filosofia religiosa. Caso contrário, aí as punições variam, das mais severas, a eternidade no inferno, as mais leves, como, abre aspas, para esse leve, como ser temporariamente suspenso dos contratos espirituais, e então você poderá viver épocas de escassez, de dificuldades ou de dores, porque você questionou. Isso está presente na gente, mas não estaria presente na gente se não estivesse presente em todos os outros contratos, nas religiões, além das religiões, nas leis, nas relações pessoais, nas relações de trabalho, naquilo que a gente vai construindo como importância para a gente. Veja, por exemplo, desde muito cedo pais e mães dizendo aos filhos: não faça isso, porque senão... eu sempre conto aqui uma história que uma vez eu estava com meu filho, já faz algum tempo, num cabeleireiro. Obviamente que era ele, que estava cortando o cabelo. E uma mãe, e um menininho ali correndo, fazendo bagunça e tal. E a mãe meio relapsa, assim, para fulaninho, mas ela não para totalmente sem vontade. E num determinado momento ela falou: Deus vai te castigar, fulaninho. E eu fiquei pensando naquilo, o fulaninho correndo no salão de cabeleireiro, e agora ele tem o medo, a ameaça de que Deus vai castigá-lo. Vou castigar o fulaninho, porque ele estava correndo no salão de cabeleireiro. A mãe usou isso como recurso, mas ela provavelmente não pensou que essa sementinha vai se instalando nele. E isso vai alimentando não só a visão deturpada do que significa espiritualidade e fé, mas também da maneira como nós nos relacionamos com os sistemas. São muito construídos sobre essa condição de ameaça, de medo, de barganha. Repare, se você não é uma pessoa empreendedora nos dias atuais, você é mal visto. Você não é um empreendedor, você precisa ser um empreendedor. Você precisa, qual é o seu sonho? Construa o seu sonho. Quem é que vai contra esse discurso, Onde é que está errado esse discurso? Construa o seu sonho. Aí você diz: eu mereço construir o meu sonho. Eu entendo, eu concordo. Mas que tipo de sonhos são alimentados na gente? Corra atrás, seja um empreendedor, venha para a palestra do coach, não sei o quê. E a gente vai. E vamos nos entupindo de ambições, de distorções, de valores que não têm a ver com que na minha opinião é fundamental para que a gente vá desmobilizando essa construção sobre nós, que é o valor da dádiva, da entrega, da doação. A natureza nos fala sobre isso o tempo todo. Somos nós, homens e mulheres maus e más, que nos apoderamos da natureza e transformamos isso em fonte de lucro. Então agora as frutas e verduras e legumes serão jogados fora, aquilo que não vender, enquanto pessoas morrem de fome. É nosso bem. O olhar de doação não existe mais. Agora, doação, o que eu quero falar aqui por doação, não é você dar dinheiro necessariamente para alguém, não é você entregar um bem necessariamente para alguém. Isso pode ser uma atitude de barganha também, pode ser chamado de caridade por muitos, de doação por tantos outros, mas no fundo é barganha. Se você faz isso para ser benquisto pelos seus pares ou por Deus ou sei lá por quê, então eu dou para que as pessoas vejam, isso não é doação, isso é barganha. Tudo bem, quem recebe ali a doação está se beneficiando de alguma maneira, isso eu não estou contestando, mas em você não está estabelecendo nada genuíno, é só uma barganha, é só uma performance, porque a gente perdeu o espírito de doação, e eu acho que doação é um movimento de subversão, especialmente diante dessa construção que nós vivemos, esse fluxo que nós estamos. Por isso que eu tenho um texto bem curto aqui no livro Menino que Anseia pelo Céu, que fala sobre isso. Doar-se como ato de subversão é o título do texto que eu quero compartilhar com você agora. Quem faz da vida, um ato de doação, não vai alimentar expectativas, pelo menos não vai viver em função delas. Doar é dar o seu melhor como ato de subversão. Doar-se é subversivo. Eu inverto, nesse caso, a lógica do lucro, do mercado, do consumo, das religiões, do merecimento, do moralismo, do politicamente correto, dos parâmetros de justiça ou injustiça, de causa e de efeito. Coloco-me no que faço, me estendo no trato, no jeito de ver, de ser, de acolher o outro em mim, seja lá quem for.
Desloco-me das margens previsíveis da barganha e me entrego ao mesmo fluxo de entrega do sol, como a natureza, a chuva, o vento, como as dinâmicas da vida que não dependem de agrados, mas ensinam princípios essenciais e ao mesmo tempo revolucionários. Que nossas vidas sejam manifestações de entrega e de doação. Um ato de gratidão por ser vivo, por ser humano, por poder compartilhar-se na linha da história, pelo simples privilégio de existir. Aqui é a Fabíola de João Pessoa. Sexta-feira eu assisti um dos seus vídeos, aquele que dizia para você que se sente inútil na vida. Me tocou profundamente, porque eu acho que se cada um de nós conseguíssemos colocar em prática tudo aquilo que você nos ensina sabiamente, de como a gente deve agir na vida, eu acho que a gente seria um pouquinho mais feliz. É tanto que eu decidi colocar esse vídeo agora para assistir todos os dias antes de eu iniciar o meu trabalho, porque eu sinto que ele me representou muita coisa, ele me disse muita coisa, e muita coisa simples que, se a gente conseguir vivenciar isso, seria maravilhosa a nossa vida. Obrigada por tudo, um grande... É uma pena que, por mais que a gente tente mostrar às pessoas tudo de bom que poderia acontecer se a gente mudasse nosso jeito de ver a vida, não dá, porque as pessoas têm, eu tenho que entender que as pessoas têm o seu momento. Eu estou no meu momento, e meu momento propicia a sentir, entender como é simples o negócio de viver. Eu fico triste porque vejo pessoas que sofrem em vão por uma situação que não tem nada a ver com o que ela está vivendo. Eu acho que está vivendo porque é ela que está criando. Mas mostrar isso é muito difícil. E eu estou entendendo que a gente só não deve tentar mostrar, porque cada um vai chegar naquele momento de acordo com o que está caminhando, de acordo com o que ele está vivendo e com o que ele está merecendo receber de presente da vida. Um beijão para tu. Vê se hoje falei demais. Imagina, Fabíola, muito obrigado. Beijo para você, obrigado pela sua mensagem. Fabíola, não se angustie para mostrar isso para ninguém. A gente, agora há pouco eu estava falando sobre uma configuração mental, né? E eu, de alguma maneira, propunha para que a gente desconstrua isso, em construir na gente um olhar de gratidão e de doação. Eu acho que a doação é subversiva diante dessa construção, né, que a vida tantas vezes coloca, que os sistemas impõem em nós, ou para nós. E doação, como eu disse agora há pouco, não é dar dinheiro, não é isso. É se doar para a vida, é enxergar a vida como uma oportunidade de doação. Então eu me dou para o momento, por exemplo. Estando onde você está, fazendo o que você faz, com as pessoas que você convive, doe-se, né? Naquele momento, naquele lugar, esteja presente onde seu corpo está. É isso. Eu costumo dizer que um dos grandes, talvez os maiores problemas atuais seja a distração. É isso que nos impede de estar no momento e de construir o nosso olhar, as nossas importâncias e saber o que realmente vale. Então, quando você fizer isso, simplesmente se doando para o momento, estando no momento, estando presente, naturalmente as suas escolhas, o seu comportamento, enfim, isso vai vazar, vai refletir aquilo que você é. E as pessoas verão. Né? Tudo que você fizer depois será decorrência. Eu não acredito em doutrinamento, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu não faço isso. Ficar doutrinando as pessoas, olha, é verdade, é isso. Não, seja. Eu, por exemplo, aqui na rádio e nas coisas que eu faço, eu simplesmente estou deixando que nisso eu extravase aquilo que eu sou fora disso. Se eu fosse só aqui, não serviria. Eu seria somente um comunicador de autoajuda barata, né? Você tem que ser. E aí quando você é, o que você faz reflete o que você é. Seja, por exemplo, um trabalho público como o meu, mas isso não faz nenhuma diferença, não é maior do que quem no privado, no silêncio, no convívio com os seus, é vagalumezinho.
O refletir o que sou não é sair por aí, por exemplo, numa rádio. Aqui no meu caso, rádio é a minha profissão, é o meu trabalho, desde que eu sou adolescente, e eu simplesmente estendi livros, enfim. Mas quem me acompanha sabe que eu faço isso no espírito da doação, né? Eu não estou aqui vendendo nada, eu não estou aqui vendendo curso, vendendo, sei lá, qualquer coisa, né? Mesmo os meus livros, não estou aqui vendendo meus livros. E nem nada, né? Então eu acho que essa entrega que vai desconstruindo na gente esse olhar tão sedimentado, tão pesado, tão ruim, que nos impede de fazer as coisas em liberdade. A liberdade tem a ver com a doação, tem a ver com a entrega, porque se não houver entrega ou doação, você vai estar preso a uma expectativa, e essa prisão a essa expectativa não permite que você voe, que você seja livre. A expectativa é uma gaiola. Então simplesmente seja, veja como vale a pena viver, veja como as coisas à sua volta são importantes, veja como as pessoas à sua volta, mesmo aquelas que você nem considera tanto ou não se relaciona tanto, tem o que acrescentar, tem o que dizer. Comece a perceber essas pequenas dádivas cotidianas, esses presentinhos cotidianos que a vida nos dá, para que a gente cresça, para que a gente veja, e então tudo que você fará refletirá isso. Os outros verão ou não verão, conforme o ponto onde estão. A gente vê ou deixa de ver se a gente está mais perto de uma janela ou de uma fresta, se a gente permite que essa fresta se abre, ou caso contrário, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, cada pessoa tem as suas escolhas, as suas experiências, e você não deve se inquietar com isso. Não proponho nada difícil, eu não estou dizendo, olha, pratique determinada coisa, siga determinada filosofia. Não, simplesmente viva o seu presente, valorize o seu cotidiano, alimente em si mesmo um espírito de gratidão e no seu comportamento uma atitude revolucionária e subversiva de doação para a vida. Eu acho que isso é mais do que suficiente para que a gente entenda de fato como se equilibrar, como se pacificar e como estar bem. Tá bom, Fabiola? Obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho de sempre. A Fabiola escreveu aqui no nosso WhatsApp 519246 ao 960. Eu vou tentar valorizar agora o WhatsApp, porque já tem algumas mensagens aqui um pouco já de ontem à noite, enfim, que eu leio só aqui no programa. Então, uma pessoa aqui, que legal que tem WhatsApp, mas não deixou o nome, é 9203 final do telefone. Muito obrigado. Se você puder, deixe o seu nome depois, tá bom? Flávio, alguém me pediu o nome de uma música aqui, enfim, já foi, né? Isso aqui deve ter sido no fim de semana. Bom dia, Luciano Ceni nos manda aqui pelo WhatsApp. Muito obrigado, Luciano, tudo de bom contigo. Tem alguém trazendo uma questão aqui, eu não vou dizer o nome, deixa eu ler primeiro a questão. Eu vou dividir com você um medo que eu tenho de ser mãe. Por vários motivos, eu vou pontuá-los para que você entenda melhor. O primeiro motivo é bobo, eu tenho medo de engordar e ficar cheia de estrias, mas isso nem me incomoda tanto, eu sei que faz parte e tem tratamentos para evitar. Segundo, eu nunca tive carinho de pai e mãe, eles não são exemplos de amor. Tenho medo de ser como eles. Terceiro, minha família é má, perversa, se reúnem para fazer maldadezinhas e rir da dor alheia. Tenho medo que meu filho puxe esse lado ruim da família. Quarto, não confio no meu esposo. Vou te explicar o motivo. Estamos juntos há 8 anos, ou quase 8 anos, e logo no início eu tive uma doença que o médico confundiu com gravidez. A reação do meu esposo não foi muito boa. Isso aconteceu 2 vezes. Na primeira ele disse que era muito novo para ser pai e que não iria assumir. Na segunda ele disse que eu era culpada por destruir a vida dele. Ele agora está louco para ser pai, diz que era muito novo, imaturo e que agora é um homem, etc. Eu não consigo, eu tenho medo. Quando meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, meu pai simplesmente esqueceu que eu existia, pagava apenas a pensão. Tenho medo que aconteça o mesmo com meu filho. Por último, tem a questão financeira. Hoje sou do lar, toda a renda vem do meu esposo. Em caso de separação, só a pensão não é suficiente para os gastos de uma criança. Quando meus pais se separaram, minha mãe tinha estabilidade financeira. Eu não tenho. Não estou sabendo como lidar com essa questão. Você poderia me ajudar? É o que diz a nossa amiga aqui pelo WhatsApp. Minha querida, em primeiro lugar, não ficou claro para mim se, apesar de tudo isso, você tem vontade de ser mãe. Eu vou te dar 2 respostas. A primeira é: se você não tem vontade de ser mãe e está encontrando essas justificativas para de alguma maneira legitimar essa vontade, que na nossa sociedade é má vista, esqueça. Ninguém é obrigada a ter filho, né? Se você não quer ser mãe, não seja. Se você não quer ter filho, não tenha.
Pode ser que daqui a pouco você mude a opinião, pode ser que não. Sinta-se livre em relação a isso e olha, ninguém tem o direito de te cobrar isso. Nem o seu marido, nem os seus pais, nem ninguém. Se você não quiser ter filho, não tenha. Esse é o primeiro ponto. E não precisa arrumar desculpa ou justificativas, nada. Não quero. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, não sei a sua idade, mas enfim, eu mude de ideia. Pode ser que não. E tem muita gente que vive feliz sem ter filhos. Não é uma obrigação. Ter filhos não te torna mais mulher. Não ter filhos não te torna menos mulher. Tá bom? Agora, se você quiser realmente, e essas são inquietudes que você está expressando aqui, e por isso você não está tendo, em primeiro lugar, não existe garantia para nada na vida. Não é só para filhos ou não filhos. Se você não tiver filhos, não tem nenhuma garantia de que você vai ser feliz, de que haverá estabilidade, que você não se separará, que você vai ter nada. Mas será mais fácil? Também não sei. Você sabe que eu vejo, até por experiência própria mesmo, o Flavinho veio sem planos, não houve, a gente não estava planejando, projetando nada disso. E quando o Flavinho chegou, a gente não tinha condições nenhuma, nem plano de saúde, nem nada. E tudo foi se encaixando, tudo foi se acertando, tudo foi se encaminhando. Pessoalmente, eu acho que os encaminhamentos da vida, as respostas da vida, são coerentes com como eu me coloco nela. Eu vou te dar um exemplo bem simples, assim, bem bobo, para você ter uma ideia como a nossa mente nos sabota. Você vai ao dentista, por exemplo, né? Você já começa a 1 semana ou 2 semanas de antecedência sofrendo porque você vai sentir dor, porque vai ter injeção, porque vai ter... E o sofrimento é muito maior do que aquele momento que você está sentado na cadeira do dentista, e ainda que se sofrer, não necessariamente sofrerá, tem muito a ver de como a gente coloca a nossa mente lá, mas enfim, será muito mais curto. Os sofrimentos que a gente tem na vida, ou será muito menor, né, do que aquela expectativa, eles são sempre coerentes com como nós enxergamos para eles. Então, se você tiver um filho, se você engravidar, eu não tenho dúvidas que esses medos que você coloca aqui, aos poucos se dissolverão, porque a gente não consegue resolver nada por antecedência. A gente não consegue ter garantias ou respostas por antecedência. Ninguém pode chegar para alguém e dizer, olha, seu filho será perfeito, não haverá problemas. Bom, pode ser que problemas aconteçam, pode ser que imprevistos aconteçam, mas muitas coisas boas acontecerão também. Se os imprevistos acontecerem, você poderá resolvê-los na medida em que se deparar com eles, e nunca por antecipação, seja algo mais leve, mais simples ou mais complicado. O problema é que a gente vai antecipando tantas coisas e aquilo vai virando um monstro, né? A somatória de medos, é a somatória de impossibilidades, é a somatória de ameaças que nós mesmos vamos criando. E chega um momento que a gente não consegue mais lidar com aquilo, se tornou muito maior do que é. Pessoalmente, eu acho que a paternidade e a maternidade são grandes privilégios, são grandes experiências, nos modificam de maneira incrível, se a gente permitir, né? Se a gente quiser, nos abre para uma perspectiva de dimensão de vida fantástica. Agora, depende de como você vê. No seu caso, a sua escolha é uma escolha alimentada por medo, e nenhuma escolha, na minha opinião, alimentada por medo é boa. Prospera, faz bem. Então livre-se desses medos. Nunca há garantias de nada, mas à medida em que as coisas vão acontecendo, a gente vai lidando com elas, e a gente vai crescendo, e as coisas vão se resolvendo. Nada é tão duro, tão difícil quanto a nossa mente normalmente gosta de antecipar, fomentando em nossos pensamentos uma árvore de frutos podres que nos impede de viver. Você pode não ter filho porque tem medo que as coisas aconteçam, mas então, diante dessa lógica, é melhor não trabalhar porque você pode ser demitida, é melhor não casar porque você pode separar, é melhor não sair na rua porque você pode ser atropelada. Você entende? Essa é uma autossabotagem da sua mente que está com medo, seja para justificar algo que é uma intenção tua, eu não quero ter filho, e nesse caso, repito, fique à vontade, seja para te impedir de entrar nesse momento, nessa fase linda da vida, que é a gravidez. Vá em liberdade. Então, antes de qualquer coisa, o que eu posso falar objetivamente para a gente concluir aqui,
livre-se do medo. Não é uma questão de se convencer a engravidar ou não engravidar. Olhe para você e perceba como as dinâmicas da sua mente, isso deve se projetar em outras direções também, não somente nessa questão, vão impondo no seu caminho possibilidades de tropeções, de buracos, de fantasmas, de medos que não fazem sentido. Você entende, não? Isso é um mecanismo mental. Vale nesse caso da gravidez, mas deve valer em outros casos também. É possível que você projete isso no seu casamento, é possível que você projete isso na sua vida, na relação que você tem com seus pais. Então olhe para si mesma, veja como é que esse padrão acontece em você. Não alimente o medo, não tente. Isso tem também muito a ver com a antecipação do futuro, né? Agora há pouco eu falava sobre a dádiva de estar no momento presente. Faça isso, comece a se condicionar a estar no momento presente, a estar no agora, vivendo e prestando atenção nas dinâmicas do agora, do cotidiano, e você vai ver que o medo diminuirá, e então sem medo é muito mais fácil tomar uma decisão, tá bom? Obrigado pela sua mensagem aqui, fique bem. A mensagem no WhatsApp 5192461960. Obrigado, Fabiano Mentor. Mandou um alô aqui pelo nosso WhatsApp. Grande abraço para você, meu amigo. Muito obrigado. Bom dia. O nosso querido Cleomar Alves de Santo Antônio Descoberto está nos ouvindo aqui na nossa programação. Mandou uma mensagem de WhatsApp. Tudo de bom para você, meu amigo. Bom dia a todos os vagalumes. Excelente oportunidade para aprender. É alguém que não disse o nome. Por favor, me diga o seu nome. Final do telefone 1808. Mais uma mensagem aqui. Bom dia. Esse WhatsApp é de grupo ou de participação? Poderia entrar alguém que final do telefone 5612. É de participação, não é de grupo, tá bom? Fique à vontade para mandar sua mensagem como você quiser. Mais uma mensagem aqui, quero agradecer pela mensagem de hoje. Foi um conforto e providencial para mim no atual momento que estou evidenciando. Não sei quem é aqui, só tem um final telefone 4895. Muito obrigado, tudo de bom para você. Alguém também que diz bom dia aqui sem dizer o nome. Essas eu vou pular, tá bom? Só agradeço os bom dia, mas aí não dá para dizer quem são. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Bom dia, Flávio e todos os vagalumes. Ivanildo de Taguatinga, no Distrito Federal. A Érica Espanha, a Drica, o Roberto Araújo, a Thelma, a Ana Mendes, a Carla Kuhn, Claudir Santos, Tatá, e assim vai. São pessoas que estão agora, tem mais gente aqui, a Lua, enfim. Você pode acessar no www.webradiovagalume.com, tem o chat ali na página inicial, as pessoas estão conversando, batendo papo, e você pode interagir com todas elas, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhadinha no WhatsApp, 5192461960. Bom dia, eu me chamo Júnior. Sou de Ipatinga, em Minas, mas desde novembro estou morando em Blumenau. Estou ouvindo o seu último post no YouTube, onde mais acompanho o seu trabalho. Adoro ouvir antes de dormir, pois me traz uma paz tremenda. Tenho um grande sonho em empreender o meu próprio negócio, que gere valor e não apenas comercializar algo. Ainda nem tenho definido o que montar, ele diz. Mas como uma pessoa inteligente e sensata, gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre o assunto empreendedorismo, pois vejo em você um grande empreendedor que gera valor com o seu trabalho. Parabéns, um forte abraço. O Júnior de Ipatinga. Júnior, tudo de bom para você. Muito obrigado pelas suas palavras aqui. Em relação ao empreendedorismo, na realidade, eu não gosto quando isso é colocado como um valor. É necessário que você seja empreendedor e muito menos um valor direcionado a negócios, necessariamente. Eu empreendo um negócio. Se isso está no teu coração, né, se você tem vontade de montar um negócio, se é o teu sonho, maravilha. Agora, eu acho importante sempre na vida a gente se perguntar o que nos motiva a ir naquela direção, né? Por que você quer ter um negócio? Qual a sua motivação? Eu quero gerar valores. Eu acho isso meio subjetivo. O que é gerar valores? Que tipo de valores? De que maneira? Né? Para quem? Né? Por quê? Por que eu quero gerar valores? Por que eu me sinto na necessidade, enfim, de gerar valores? Ué, os valores estão aí, né? O que eu vou gerar? Para quem? Por que eu vou gerar valores? São questionamentozinhos, né, que talvez nos ilumine as razões dos nossos movimentos. Nenhum problema em empreender nada, negócio algum, coisa alguma, mas sinceramente eu acho importante que a gente tenha consciência do porquê nós estamos querendo trilhar determinado caminho. Será que não é um excesso de propaganda,
de que nós devemos ser empreendedores. Hoje tem cursos, tem livros, tem palestras, tem todo mundo falando isso, né? Será que o mundo aguenta essa quantidade de empreendimentos que a gente chama de negócios, enfim? Será que precisa disso? Eu me lembro sempre de uma história de um amigo do meu irmão, dono de uma empresa, que uma vez meu irmão foi lá ali prestar consultoria para ele e ele falou: olha, eu quero que você me ajude a vender isso aqui. Mas você não quer melhorar? Isso aqui tem um potencial incrível. Ele dizia: não, tá bom assim, eu não preciso ganhar mais. Por que eu tenho que ganhar mais? Porque essa coisa de crescer. O empreendedorismo, muitas vezes, para nós, é um derivado desse pensamento que nas empresas se vincula ao crescimento infinito, né? E o planeta não aguenta. E a gente também. Eu tenho que empreender um negócio, eu tenho que empreender. Por quê? Eu acho que o empreendimento, ou o empreendedor, meu querido Júnior, deve ser analisado ou experienciado de maneira mais ampla. O que eu estou empreendendo aqui é a minha vida, né? O que eu estou empreendendo aqui é a minha capacidade de olhar com mais abrangência. O que eu estou empreendendo aqui é a minha condição de ser humano. E, na minha opinião, isso vale mais do que qualquer coisa. Eu estou construindo em mim um ser humano. Esse ser humano está em processo de expansão, de aprofundamento de olhar, de conscientização do que é a vida. Isso não quer dizer que nesse processo eu não possa empreender, por exemplo, um negócio. Agora, o empreendimento de um negócio é muito menor do que o empreendimento de uma vida. Se nesse negócio couber o empreendimento de uma vida, tranquilo, né? Mas eu prefiro vincular essa expressão empreendedor com aquele que enxerga o seu empreendimento de vida. E então, como reflexo, tudo aquilo que fará será derivado dessa condição pessoal, dessa condição individual. Nós precisamos do nosso trabalho, precisamos ganhar dinheiro, salário ou ter uma renda de... Bom, tudo bem, mas eu acho que esse não é o empreendedor, isso não é o empreendimento, isso é derivado. Se eu me dedico a isso somente como se o empreendedor fosse aquele que construísse uma casa, um negócio, uma empresa multinacional, uma franquia, a minha entrega, o meu chão, né, será esse, a minha prioridade será essa. A construção do meu olhar se baseará no que esse empreendimento diz. Isso vai ser o meu norte. Dá para entender o que eu estou dizendo, não? Então, que seja, se você tem isso mobilizado em você, maravilha, mas tente encarar essa palavra empreendedor com um pouco mais de abrangência, né? Empreendedor é aquele que empreende a sua vida em expansão de consciência, em inclusão do próximo, em deliberações de doações cotidianas, doações de pensamento, doações de olhar, doação de atenção. Isso é empreendedor. Para mim, sinceramente, só vale me dedicar a isso. Tudo que eu, porventura, empreenda como rádio, como negócio, enfim, é um derivado, não está acima disso. Para mim, eu não considero que isso seja um empreendimento. Eu mesmo costumo dizer, olha, a rádio, eu gosto muito da rádio, eu tô aqui, tô cada vez mais investindo na rádio, mas se amanhã ela me fizer mal, se eu não quiser mais amanhã, eu sigo adiante, deixo. E isso não me é mal, isso não é o fim de um empreendimento, porque o empreendimento é enquanto a gente caminha, né? Se eu anuncio aqui, olha, amanhã a rádio deixa de existir, ficarei feliz por tudo que a rádio semeou nesses quase 2 anos, e já valeu. E já deu, e já é importante. Portanto, o empreendimento está no presente, o empreendimento tem a ver comigo. Tá bom? Eu penso assim, Júnior. Tudo de bom pra você. Grande abraço. Vou tocar mais uma música e daqui a pouco eu volto trazendo mais questões. Tem bastante questões aqui no nosso WhatsApp, algumas questões no e-mail também. Eu vou me dedicar na sequência a ler. No nosso chat, e o e-mail é contato@webradiovagalume.com. 5192461960 é o nosso WhatsApp. A gente se fala já já. Você está ouvindo o Mensagens que Chegam pela manhã aqui na webradiovagalume.com, de manhã ao vivo, até 10 da manhã no horário de Brasília, e as reprises às 3 da tarde, das 8 da noite às 3 da manhã. Muito obrigado, meu querido aqui, Edirlande Juazeiro da Bahia, vizinho de Petrolina, sou corretor de imóveis, está ouvindo a nossa programação. Tudo de bom para você. Muito obrigado, tá bom? Teve alguém que mandou uma mensagem aqui dizendo, olha, não quero ser identificada, mas preciso. E acabou. Eu não sei muito bem do que se trata aqui. Se você puder me mandar um pouco mais detalhado aqui, vai ficar mais fácil. Muito obrigado, tá bom?
Olá, Flávio, e a todos que estão ligados neste programa. Sou a Dilma Reis, que seja uma semana de paz e luz. Muito obrigado, Dilma. Aliás, Dilma mandou a foto aqui na sexta-feira. Eu vou botar depois no Facebook da rádio. Obrigado, Dilma. Tudo de bom. Muito obrigado por você estar participando junto com a gente. Bom dia, Flávio Vagalumes. Semana iluminada para todos nós. É a Ana Maria da Bahia. Desculpa, Ana Maria de Brasília, que está nos ouvindo aqui e manda pelo WhatsApp. Tudo de bom para você, tá bom? Daqui a pouco eu volto pro WhatsApp. Deixa eu ler uma mensagem que chegou no e-mail contato@webradiovagalume.com de um amigo que diz o seguinte: primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo por continuar o seu trabalho. É muito bom poder voltar ao site da Web Rádio e saber que ele ainda está lá. Ando inquieto e gostaria de um conselho, amigo. Recentemente descobri que sou arrogante, além dos outros problemas. Já fui me dar conta disso, ou só fui me dar conta disso por causa de uma reclamação que recebi no meu trabalho. Fiquei mais nervoso ainda, mas depois eu percebi que fazia sentido. Tenho um gênio um pouco forte, mas pus em prática o exercício de colocar o fone e desenhar e colorir para me desligar de tudo um pouco. Estou procurando mudar a maneira como ajo, ficar mais calmo, observar e falar em tom ainda mais baixo. Acredito que seja um começo, é que diz o nosso amigo aqui, que eu não vou identificar. Meu querido amigo, eu também acredito que seja um começo. Nada é possível mudar sem que sobre isso se coloque luz. O que é a luz? É o reconhecimento, é a percepção, é o olhar. Se aquilo está na escuridão, jamais vai mudar. Um doente que não reconhece a sua doença jamais se curará. Né? Assim como aquele que se trata terá mais chances. Observar ou observar-se é fundamental. E encarar nos momentos, mesmo, meu amigo, mesmo aqueles que você acha que tem razão, que alguém te ofendeu, que alguém foi grosso contigo, onde é que você está errado? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu desde muito criança, assim, o meu pai sempre foi um cara muito irritado na vida, e em restaurantes especialmente, em qualquer tipo de contrariedade. Meu pai sempre foi do tipo assim, ainda hoje ele é um pouco assim. Outro dia a gente foi num restaurante, o garçom nos recebeu e falou: por favor, sentem-se ali. Aí meu pai vira pro garçom e falou: aqui ó, gostaria de ter o direito de escolher onde eu vou sentar. Então isso sempre foi o trato dele. Ia num lugar, a mulher dava bala ao invés de moeda de troco. Claro que isso não é legal, mas pode ser conversado. E aí ele fazia um escândalo, chamava gerente e tal. E durante algum tempo da minha vida eu me vi mais ou menos assim, sabe? Eu ia nos lugares, eu me ofendia com muita facilidade. Um bom dia que você desse, o garçom não respondesse. Enfim, eu tinha razão, mas eu não tinha razão de agir daquele jeito. E aí eu percebi que eu estava repetindo aquele padrão, aquele comportamento, né? E eu tive que me policiar, eu tive que quebrar. Mesmo que eu acho que eu esteja certo, mesmo que eu diga bom dia e o cara não me olha, bom, ele tem direito de não me olhar. Ele não é obrigado a responder o bom dia porque eu disse bom dia. Paciência. E a gente vai se domesticando nesse ponto. Eu falo tanto sobre o selvagem, né? Mas o selvagem, na minha opinião, tem muito mais a ver com o meu olhar em relação à vida do que minha atitude em relação ao próximo. A minha atitude em relação ao próximo deve ser mansa e não selvagem. Bom, por que deve ser mansa e não selvagem? Porque eu escolhi ser assim. Se você não quiser, maravilha, mas me parece que é o teu caso, que você se incomoda disso. Então enxergue-se, continue se enxergando e veja como a gente vai justificando esse tipo de comportamento que não cabe, que não é legal. No meu caso, isso acabou, se arrefeceu, isso diminuiu, isso acabou, não tenho problemas em relação a isso. Mas é um processo, né, de se autoanalisar. Eu me lembro que em determinada fase eu ia num restaurante, em algum lugar e ia, sei lá, ou não é só restaurante, eu estou dando exemplo de restaurante, mas se você cumprimentar alguém que não te responde, situações de falta de educação que acontecem muito. E eu me incomodava, entrava no elevador, dizia bom dia, a pessoa não respondia, coisa que acontece com frequência. Me irritava. Mas por que eu estou irritado? Né? Por que isso me irrita? E aí eu começava a me questionar, e não questionar a pessoa. Por que a pessoa não respondeu o meu bom dia? Por que a pessoa não... Não é a pessoa, sou eu. Como isso vai se processar aqui tem a ver comigo, não com a pessoa. A pessoa, bom, ou está distraída, ou está de mau humor, ou sei lá o quê. Aí é a pessoa, e não cabe a mim.
né? Cabe a mim continuar esse processo de autoavaliação. Por isso que a gente fala de autoconhecimento. É se autoconhecer. E quanto mais luz você joga nesse teu comportamento, mais inadequado para você ele vai ficando. Não cabe, é desproporcional eu tratar assim. Como você disse, olha, me questionaram no trabalho e eu vi que as pessoas tinham razão. Maravilha. À medida que você continua esse processo, esse comportamento vai diminuindo, vai enfraquecendo, vai perdendo ingerência. Também não se culpe se amanhã você agir de forma contrária à que você quer, né? Se você for arrogante ou grosso com alguém, que isso não seja um martírio, mas que depois você olhe para si mesmo e reconheça, e que você vá mudando o seu comportamento, tá bom? É um processo que pode ser rápido, pode levar um pouco mais de tempo, depende da pessoa, mas que está absolutamente ligado à sua disponibilidade em reconhecer para si próprio. Eu reconheço que eu agi com arrogância, eu reconheço que eu agi mal, eu reconheço que eu agi com ódio, eu reconheço que isso é descabido, eu reconheço que ainda que o outro tenha provocado de alguma maneira, não é o que eu quero ser, não é assim que eu quero lidar, não é assim que eu quero tratar, então eu me modificarei. Tá bom, meu amigo? Tudo de bom, fique bem. Uma outra mensagem aqui no nosso e-mail. Deixa eu só avisar as pessoas que no WhatsApp aqui é só para WhatsApp, tá bom? Às vezes durante o programa o telefone fica tocando tal e não dá para atender tal, e é só o WhatsApp. Tem alguém que manda uma mensagem aqui que eu não vou identificar, traz uma questão pessoal, né? E ela diz o seguinte: eu não sei o que fazer, nem como me colocar diante do que vem acontecendo há um bom tempo. Eu tenho 55 anos, comecei a trabalhar com 30, confesso que nunca tive nenhuma vocação profissional. Inclusive sempre brincava dizendo que nasci na época errada. Eu gostaria de ter nascido nos anos 20, ter sido jovem nos anos 40, onde então as mulheres não trabalhavam fora, cansavam, podiam ficar gordas, pois não havia essa ditadura de forma física e nem da eterna juventude. As mulheres daquela época não tinham filhos, drogados. Inclusive é comum ouvir dos mais velhos: o meu salário quando era jovem era todo entregue nas mãos da minha mãe, que administrava as contas da casa. Que contas? Certamente se referem ao armazém da esquina que vendia fiado, arroz, feijão, verduras, frutas, etc. Não havia nem mesmo muita opção de gastos, não havia contas ou melhor, de internet, nem TV a cabo, não havia tênis Nike, nem restaurante japonês, que tanta administração do lar podiam fazer. Então, às vezes me dizem: mas mulher naquela época não votava, não tinha expressão política. E o que eu quero? E o que quero eu com o voto? Quero mais é que todos esse congresso falido se exploda. Mas a mulher antigamente não era feliz, tinha que cumprir as ordens do marido. Adoro cumprir ordens de marido, diz a nossa amiga aqui. Sinal de que tenho um, e ao contrário das encalhadas dos dias de hoje, que lotam bailões e bailinhos de terceira idade atrás de homens, e mulheres daquela época podiam estar no aconchego de seus lares, gordinhas, com cabelo branco, aos 40 anos numa boa. Nem precisavam transar quando não tinham vontade, pois certamente os maridos tinham uma amante na rua, e as esposas podiam dormir em paz. Enfim, peraí, deixa eu baixar aqui que eu acho que tem mais. Enfim, não gosto de viver nos dias de hoje. Eu tenho 55 anos, desesperada para encontrar um trabalho de qualquer coisa para poder ao menos almoçar e jantar com dignidade. Me defendo como posso no ofício que eu faço, mas ganho uma merreca e olha que faço promoções, invento textos inteligentes para me divulgar no Facebook, sei fazer o meu marketing, mas nunca consigo sair dessa situação de trabalhar só para comer e olhe lá. Já pensei inclusive que o meu trabalho não deve ser bom mesmo. Faço esse trabalho há mais de 15 anos. Por pior que possa ser o meu jeito de fazer as unhas, são muitos anos de prática, eu sei trabalhar, mas não consigo fidelizar os clientes, você entende? Também penso que esse meu fracasso profissional pode estar relacionado com toda esta minha falta de vontade de precisar estar no mercado de trabalho, na idade que estou e lutando para poder ter um prato de comida. Será que de fato existe alguma relação entre a minha falta de sorte profissional com a minha falta de vontade de ainda ter que trabalhar? Sabe quanto eu tenho na minha carteira hoje? R$10. E é tudo que eu tenho. Eu tenho 55 anos, estou sozinha, sem outra oferta de trabalho, e olha que mesmo odiando, eu me submeto a tudo que tiver que fazer para trabalhar. Não tenho luxo nenhum com relação ao trabalho, só não quero passar fome, é o que diz a nossa amiga aqui. Minha querida, algumas coisas. Primeiro, essa ideia, né? No ano passado era tudo fantástico, era tudo melhor, era tudo romântico, é uma ilusão.
em toda a história, né, se você for ler livros ou pensamentos, enfim, você vai ver que inclusive nessa época que você descreve aqui, na década de 40, né, o pensamento era de nostalgia em relação aos anos 20. Era muito melhor. Essa humanidade está perdida. Eu gosto muito de ler o Machado de Assis, né, e o Machado de Assis já no fim do século XIX. E tinha muitos componentes nesse sentido. Se lembrando de um tempo, isso no fim do século XIX. Né? Mesmo nós agora, eu me pego às vezes pensando assim, quando eu era criança, nos anos 80 ou nos anos 90, era diferente, mas o que era diferente, e eu já fui entender isso, era eu, não era o tempo, era eu. O olhar propagandístico, e quem promove essa propaganda não é a cultura do marketing, mas é a nossa nostalgia em relação aos tempos que nem vivemos. Você, por exemplo, não viveu na década de 40, né? Eu adoro, por exemplo, a década de 50, eu adoro as músicas da década de 50, eu gosto de ouvir jazz do Benny Goodman, por exemplo, eu me lembro, aí eu fico sabendo que, ou melhor, eu talvez vincule isso ao fato de que meu avô tocava numa banda de jazz naquela época, então eu parece que eu vivo esse momento, tal, mas isso é uma coisa da nossa mente. Naquele tempo havia não os mesmos problemas, exatamente como hoje, não a mesma correria, não as mesmas coisas, mas havia outros. A questão humana não é nunca uma questão de geografia ou de tempo, é uma questão interior, é uma questão nossa. Tem gente que vivia cheio de inquietudes. Eu leio às vezes os textos do Fernando Sabino, as crônicas dos anos 70, por exemplo, do Fernando Sabino, narrando aquele cotidiano daquela época, e você vai vendo uma série de preocupações e desgastes e inquietudes. E eu que nasci na década de 70, esses dias eu estava vendo umas fotos minhas daquele álbum de bebês, década de 70, eu fico, olha só, um disco, uma vitrola, nossa, aquele tempo era melhor. E não era. Não era, é a nossa nostalgia, é a nossa inadequação diante do momento presente. Todos nós criamos argumentos para fugir do presente. Tem gente que diz, ou a maioria, né, o passado era melhor. Quem tem menos passado e é mais no jovem diz o futuro será melhor. E nessa a gente nunca vive o momento. Esse é um ponto. Outra coisa que me chama a atenção aqui no que você fala tem a ver com uma vez que eu falei contigo aqui numa outra mensagem que você mandou, descrevendo a sua família, né, a sua mãe, a sua filha, sempre com essa mente muito focada no dinheiro. Você mesmo me disse isso, esses são os assuntos da família. E enquanto eu estava lendo o seu texto aqui, eu estava pensando na escassez e na falta, né? na pobreza, na escassez e na abundância, na prosperidade e na escassez. E eu estava pensando nisso, a escassez, como você me descreve aqui, e o seu anseio pela prosperidade, e não há nada de errado nisso, nada de mal, nada de desqualificador nisso, mas são, antes de qualquer coisa, preste atenção nisso, estágios mentais. Existe em você um impulso de sair desse momento presente, projetando numa situação de mulheres casadas com homens velhos e ricos, de um passado romântico e tranquilo, de uma vida que não é a sua. Se eu tivesse um velho rico, como você já me falou uma vez aqui no e-mail, ou se tivesse vivendo no passado, ou se tivesse, aí você vai se deslocando para uma situação que não é. A sua situação não é do passado, você não vive na década de 40, você vive em 2016, você não é casada com um velho rico, e que bom, né? Você é uma mulher nova ainda, está longe de ser velha, 55 anos não é velha, óbvio que não. Existem bilhões de possibilidades no seu caminho, mas me parece que você se esconde, especialmente porque na sua mente essa ideia de prosperidade e escassez é muito forte. É forte talvez por conta da influência da criação da sua mãe, que tem esse valor. Você me disse outra vez que sua mãe tem mais de 80 anos e preocupada, apesar de ter uma renda boa, mas fica guardando dinheiro porque ela tem medo de faltar, medo de faltar, medo de faltar. E o medo de faltar faz com que falte.
Quanto mais apegado a isso e quanto mais medo eu tenho, mais eu projeto na minha realidade essa condição interior. Eu tenho medo que falte, faltará. Eu tenho medo de ficar sem. Pode ser que não fique sem no banco, mas ficará sem no olhar, no trato, na vida. E isso é escassez. Por isso eu digo que escassez e prosperidade, antes de tudo, são situações interiores. O seu problema não é que você não vive nos anos 40. Não é que você não tem um marido rico que tenha uma amante para me deixar dormir em paz. Isso é medo. Você está querendo se esconder numa situação que não existe para justificar o teu medo de se movimentar. Isso é óbvio que isso influencia no teu trabalho. Por melhor que você faça, por mais, como você disse, marketing eu faça, por mais que eu execute bem o meu ofício, e eu acredito, mas o nosso ofício, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, tudo o que a gente faz se relaciona diretamente e não deixa de ser uma projeção da energia que a gente cuida e que a gente cultiva aqui dentro. E essa energia que você cultiva dentro de você tem o signo da escassez e não da prosperidade. Escassez como estágio e como olhar mental. Escassez como uma construção. Eu não posso ir muito mais longe do que isso, porque eu não te conheço pessoalmente, eu não sei os detalhes, mas por tudo que você já me disse, uma escassez que tem a ver com essa construção de medo, de importância do dinheiro. Eu tenho dinheiro e estarei em paz. E você deixa isso muito claro para mim quando diz: eu preferia ter um marido velho, um marido que me bate, acho que você não disse, né? Não chegou a tanto. Mas um marido que me maltrata, um marido que tem uma mãe, porque eu estaria segura. Isso para você é a prosperidade, o segura, a segurança financeira. E é óbvio que isso vai se projetar no seu trabalho para o melhor que você faça. Então eu para você, eu diria o mesmo que eu disse para anterior, e que tem a ver com tudo, né? Onde é que está a tua mente? Que tipo de valores e importâncias a sua mente tem alimentado? No presente certamente não está, né? Até que ponto você valoriza o fato de você ainda é uma mulher jovem, né? Obviamente que não está na adolescência, mas está numa idade ainda de viver, né? De experimentar tantas coisas boas e felizes da vida e promissoras, e no entanto está presa numa situação ilusória de um passado que jamais vai voltar e que jamais foi seu, né? Tentando projetar no presente uma vida distorcida, de valores distorcidos, e se movimentando da melhor maneira, aceita qualquer trabalho, mas como? Né? Como é que você vai no seu trabalho colher, já que a gente colhe aquilo que nós somos, os nossos pensamentos, os nossos anseios, é isso que a gente vai colhendo no caminho. O seu pensamento é o pensamento de escassez. Quanto mais preocupado eu estou com o dinheiro, quanto mais eu estou preocupado em não faltar, mais escassez eu tenho. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sei que você está vivendo uma situação financeira difícil. Você disse: eu só tenho R$10 no bolso, eu quero trabalhar para me alimentar melhor. Claro que você tem toda legitimidade para isso. É claro que essa não é uma situação confortável. É óbvio que não. Mas quem fala aqui é quem já viveu situações semelhantes. E piores até. Eu me lembro, ainda por volta dos meus 19, 20 anos, a gente já passou por tantas situações difíceis na vida, assim, que eu me lembro de momentos que nós contávamos moedinhas para comprar pão. Eu me lembro de não pegar ônibus, eu tinha que pegar um ônibus e um metrô para ir até o trabalho, de ir a pé até o metrô para poupar o ônibus, e de andar tanto com o meu único tênis que ele furou. Eu me lembro de muitas situações aqui. Só que isso nunca foi um pensamento, isso nunca foi uma razão de o que acontece, eu sou injustiçado, eu não mereço, eu queria... Isso pra mim era combustível, sabe? É claro que tinha dias que eu estava triste, mas o meu pensamento não era de escassez. É o pensamento, minha querida, é o pensamento. Não é o excesso de trabalho, não é o marido rico, não é o marido pobre, não é isso. Não é o mundo ou o tempo onde nós vivemos, é o pensamento. E o teu pensamento, onde é que está? Tudo que você me descreve aqui deixa muito claro onde é que está o seu pensamento. Que o seu pensamento não seja de escassez, tá bom? E assim você vai, durante a sua vida, colher frutos conforme você pensa, tá bom? Beijo pra você, fique bem. Aqui no nosso WhatsApp 5192461960, a nossa querida Érica Espanha está nos ouvindo, mandou uma foto muito legal, ouvindo a nossa programação, autoriza a publicar na página da rádio. Que bom, Érica, vou publicar sim.
Ou se mais tarde eu coloco aqui a sua foto diante do site da Web Rádio Vagalume, com o chat aberto. Fiquei muito feliz, Érica. Muito obrigado pelo seu carinho. A Érica que sempre está ali no chat da rádio, na nossa página inicial. Beijo pra você, tá bom? Flávio, bom dia, tudo bem? Vim desejar uma ótima semana a todos. Forte abraço, Taninha. Obrigado, Taninha, nos ouvindo e escrevendo aqui no WhatsApp 5192461960. Bom dia, Flávio Siqueira, você é um Mr. Tamborim para muitos vagalumes esparramados. A letra dessa música é magia pura e tem muito a ver com o seu trabalho. Parabéns, um grande abraço. Júlio César Queiroz, de Planaltina, que se refere à música do Bob Dylan, que eu vou tocar logo na sequência aqui, tá bom, meu amigo? Obrigado, muito feliz pela sua mensagem aqui. Bom dia, mundo. Estou vivendo um momento que por acaso está muito feliz. Beijos a todos os vagalumes. Anderson Souza, Porto Alegre. Hoje promete, é o que diz o nosso amigo aqui no WhatsApp. Que bom, meu querido. Um abraço para você. Você que é meu vizinho aqui, tá do meu lado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Desejo uma semana linda para nós. Estou com um problema, Flávio. Há 5 meses minha mãe mora comigo. Ela tem esquizofrenia e depressão. Isso está gerando problemas no meu casamento, porque o meu marido fica irritado com ela e chegou a desrespeitá-la. Já conversei com ele para que se ponha em meu lugar e que eu sei que ele não é obrigado, ou melhor, a aguentar as coisas que ela faz. Ele pediu para que eu alugue uma casa para ela. Não dá para explicar tudo aqui porque é longo demais, mas estou entre a cruz e a espada, como dizem. Ela fica bem sozinha, mas tenho receio que ela esqueça um gás ligado, esse tipo de coisa. A Tatiana é quem nos escreve. Tatiana, eu entendo você e entendo seu marido. Não deve ser fácil mesmo, nem para um nem para outro. Eu sei que você está tentando conciliar isso, conversar com seu marido e cuidar da sua mãe. Algumas questões. Você tem irmãos? Você tem alguém que pode te ajudar com a tua mãe? Você tem alguém que pode dividir esse trabalho de cuidar da sua mãe com você? Eu vou falar do ideal, tá? O ideal seria que ela não vivesse com vocês. Isso não quer dizer que você não esteja presente, que você não cuide da sua mãe, mas que você vá preparando uma situação onde outras pessoas, ela tem irmãos e irmãs, tem pessoas da família que podem te auxiliar nisso. Às vezes, Tatiana, as pessoas da família eu vou usar uma expressão que se usa aqui no Rio Grande do Sul, se baseiam, se acomodam, né? Quando outro se coloca nessa difícil situação de cuidar de uma mãe ou de um pai ou de um parente que necessita de cuidados. Você diz que ela vive sozinha, mas você tem medo que ela faça algo. Eu entendo, né? Eu entendo. E obviamente que não cabe você simplesmente largar a sua mãe. Mas conversando com o teu marido, e ele deve saber que você está numa situação difícil, pergunte a ele, né? Fulano, o que você me sugere? Né? O que você faria no meu lugar? Tente dividir essa responsabilidade e pensar numa solução com ele. Não coloque necessariamente, apesar de ser uma condição difícil, né, mas não imponha isso a ele. Você tem que aceitar porque é minha mãe, e eu não vou abandonar minha mãe, e você não vem falar isso que ela é minha mãe. Você tem razão, né? Mas já que vocês estão vivendo uma vida juntos, já que vocês são casados, já que vocês são marido e mulher, e já que ele está sendo afetado pela presença dela ali, e pelo que você diz, eles às vezes têm problemas, né? Divida isso com ele. Teu marido, pelo que você já me escreveu antes aqui, em relação a outras situações ligadas a vocês, me parece ser um cara gente boa, né? Então divida isso com ele. Ô marido, o que você acha que eu posso fazer? Eu sei que é difícil para você, também não é fácil para mim. Eu só não quero simplesmente largar minha mãe. Me sugira alguma coisa. E juntos vocês vão pensar numa situação de alguém, de uma situação, de alguma outra maneira de cuidar da sua mãe, sem a necessidade dela estar aí todos os dias morando com vocês. Eu acho que se você der ao seu marido eu vou usar outra expressão aqui, essa moral, ou ouvi-lo, né? Eu acho que de certa maneira isso ajudará, tá bom? Fique bem. Flávio, bom dia. Eu nunca tive desejo de ser mãe. As pessoas sempre me questionaram como eu não teria esse desejo. Fui mãe de coração e a experiência foi tão especial quanto de fato fossem meus filhos. Sou grata por isso, que a Elaine nos diz aqui no WhatsApp. E você tem razão, Elaine. Ser mãe não é uma obrigação, né? Essa coisa que a mulher só é valorizada, só uma mulher de verdade se tem mães, isso é um reducionismo, né? Ser mãe, eu acho algo fantástico. Mas uma mulher que não tem filhos não é menor, assim como uma que tem filhos não é maior. Mãe de coração
filhos adotados, sem dúvida alguma, são filhos da mesma maneira. A vida vai trazendo muitas oportunidades, muitas maneiras para você exercitar essa condição. Então, seria ideal que as mulheres se sentissem à vontade para serem quem são. E Lara mandou uma mensagem aqui. Bom dia, Flávio, Vagalumes. Empreender, colocar-se, doar-se, compartilhar e transformar. Beijo da Ilara. Eu em eu com, é o que ela nos diz aqui. Muito obrigado, Ilara. E ela está repercutindo aquilo que eu disse há pouco, né? Empreender-se é empreender a vida, é colocar-se na vida. E o que vem na sequência é reflexo disso. Eu acho que a gente reduz essa possibilidade de empreendedorismo quando a gente limita a questão de empreender a uma questão profissional, a uma questão técnica, a uma questão de trabalho, de construção de algo mensurável, de um negócio, por exemplo, né? Isso pode ser ou não. Tem negócios que nos esvaziam, tem trabalhos que prosperam financeiramente, mas nos empobrecem humanamente. Eu me lembro de uma querida vagalumezinha que há algum tempo me escreveu, muito inquieta porque ela estava prestes a ter um filho e era gerente de um banco. E ela me dizia: eu ganho bem, mas eu não caibo mais aqui. Eu não caibo mais nessas obrigações, nessas metas, nessas demandas. Isso me faz muito mal. O que você me sugere? Eu tô a fim de ir embora. Foi logo no começo da rádio, no primeiro ano da rádio. E eu tinha dito a ela: olha, se é o teu coração está te mandando isso, siga. Porque os caminhos se abrem conforme nós somos. O nosso medo projetado no caminho fecha os nossos caminhos. A nossa alegria, a nossa disposição, a nossa gratidão projetada no caminho abre os caminhos. Isso é maravilhoso. Eu acho que fé tem a ver com isso. Fé não é aquela coisa de eu acredito que eu vou ganhar dinheiro, eu acredito que eu vou ser próspero, eu acredito que eu não vou ter saúde, eu acredito... Não, fé é gratidão por existir, é gratidão por caminhar, independentemente do que esteja adiante no nosso caminho. Porque ainda que seja um mau momento, ainda que seja uma má experiência, em gratidão eu passarei por ela com bons olhos, então crescerei. E a minha expansão e o meu crescimento interior se projetará nas exterioridades do caminho, coerentes, vinculadas, conectadas àquele que estou empreendendo dentro. Por isso eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o empreendedor de negócios. Não, eu só acho que não é o mais importante. Eu só acho que isso pode ser e deve ser um reflexo. Obrigado, Ilara. Tudo de bom para você. Bom dia, Flávio Vagalumes. Muitos clientes me dizem que não sei ganhar dinheiro, poderia expandir meus negócios, mas digo a eles que não quero, já trabalho muito. Quero mais tranquilidade para minha vida e não dinheiro. Quero dinheiro que seja o suficiente, só isso. Eles não entendem que eu não sou um robô. Viviane Aranha, de Itupeva, em São Paulo. É porque, Viviane, essa é a linguagem hoje, né? Os códigos hoje são estabelecidos nisso, o quanto eu posso te medir, e você vai ser interpretada conforme você aparenta, conforme você ganha. Por isso que no começo do programa eu estava falando sobre a beleza de sermos loucos. Tudo bem, né? Eu já contei muitas vezes aqui, num determinado momento da minha vida, eu entendi que não era quanto mais eu teria. Isso estava fazendo mal, isso estava distorcendo o meu olhar em relação às coisas. Eu decidi viver com menos, decidi ganhar menos e fazer o que eu posso. Então eu faço o que eu posso, eu faço o que dá, eu não estou preocupado. Eu não estou aqui, por exemplo, fazendo a rádio pensando em anúncios comerciais. Nem tem na rádio, eu nem ponho. Você entende? Senão seria uma preocupação. Me daria dinheiro? Daria, né? Não tanto, mas daria. Mas seria uma preocupação, até em relação ao conteúdo que eu trago, a plástica da rádio e tudo. Então eu prefiro caminhar em liberdade. Quanto menos prisões a gente vai se colocando, quanto menos armadilhas nós mesmos vamos colocando no nosso caminho, quanto mais livre o nosso caminho e liberdade para caminhar, mais felizes seremos. A felicidade não tem a ver com o quanto a gente vai acumulando, conquistando ou empreendendo. A felicidade tem a ver com a liberdade que eu me permito no caminho, caminhar em liberdade. Esse é o desafio. Beijo pra você, muito obrigado. Daqui a pouco mais mensagens no WhatsApp, no e-mail, contato@webradiovagalume.com. Bom dia, Flávio. Olha, eu fico encantada com a tua lucidez de lembranças, né? Como tu consegue lembrar de detalhes do que as pessoas conversam contigo, coisas que te contam e você não esquece, né? Que legal, olha, parabéns. Tua mente é invejável, tá? No bom sentido.
Desejo também um beijo para todo mundo que está nos escutando, né? Nos felizardos vagalumes aqui que temos esse privilégio todo. E agradecer mais uma vez pelo teu carinho em estar sempre nos escutando e nos dando um caminho bacana e bem iluminado para seguir, tá? Obrigada, um beijo no teu coração e no de todos aí, tá? Tchauzinho, Carla Kuhn. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Muito obrigado, Carla Kuhn. Um grande beijo pra você. Você sabe que eu tava pensando aqui durante a música, a gente tá falando essa coisa de empreendedorismo, de escassez, de prosperidade, né? E como isso sem que a gente perceba, é plantado na gente, como os nossos pensamentos são direcionados para dimensões de aprisionamento, como se nós estivéssemos na prisão, na jaula, promovendo abundância, promovendo prosperidade. Quanto mais restrita é a nossa visão de prosperidade, mais escassa será a nossa vida. Se eu acredito nessa ideia de que prosperidade tem a ver com o que eu posso ter, ainda que aquilo que eu tenha seja importante nessa vida, mas colocando numa condição de importância exagerada, distorcida, mais preso eu vou estar nesse pensamento. E a nossa vida, aquilo que é construído na nossa vida, aquilo que se coloca no nosso caminho, é um reflexo dos nossos pensamentos. Eu não estou dizendo com isso que eu não estou pregando aqui o pensamento positivo, positivista. Tudo que eu penso acontecerá. Então, se eu penso que eu serei rico, eu serei rico. Vou mentalizar uma Ferrari, porque daqui a algum tempo a Ferrari se materializará conforme a física quântica explica. Isso tudo é distorção. Isso tudo é aprisionamento. Isso tudo é apequenamento. Isso tudo é mentira, né? Não é necessariamente aquilo que eu penso, é necessariamente aquilo que sou. E o que eu penso revela para mim e para a vida aquilo que eu sou. Se sendo escasso, se sendo pequeno, se sendo amedrontado, se restringindo o meu movimento interior de ser, eu tento pensar algo que seja antagônico a isso, ou seja, se eu sou pequenininho por dentro, mas tento pensar grande, o pensamento grande será apenas uma distorção em relação a quem sou e uma causa de frustração. Eu sou pequenininho por dentro, mas eu li o The Secret, eu vi o professor não sei quem que fala de física quântica, eu vi isso, aquilo, então meu pensamento, segundo a física quântica, o olhar do observador modifica o objeto, eu pensarei que o mundo... Vai ser contraditório, meu querido. Você não é isso por dentro. Eu tenho um texto que fala sobre a lua, saber quem somos. Eu não vou ler o texto agora, mas eu me lembrei dele, está no livro Menino que Nasceu pelo Céu, que diz o seguinte, eu olho mais ou menos assim, né, resumidamente. Eu olho para a lua e eu acho a lua muito distante, a lua não sabe quem sou. Eu olho para os mares e os mares são infinitos, eu não tenho ideia do que acontece lá dentro, são mundos misteriosos e profundos e desconhecidos do homem. Eu olho para o espaço e eu não tenho ideia do infinito que é o espaço. Eu olho para o céu e eu tenho medo. Se o céu se movimenta um pouquinho em direção à Terra, consome tudo. Se o Sol se afasta um pouquinho da Terra, tudo acaba, né? E aí eu vejo esse mundo de mistérios e me sinto nada diante deles. Até que eu me lembre que a beleza do sol mora dentro, que a importância dos mares me habitam, que a amizade da lua é aqui dentro e tudo nasce dentro de mim. Então serei conhecido pela lua, serei conhecido pelos mares, serei amigo do sol. O que eu quero dizer com isso é que a dimensão de realidade de todas as coisas é dentro. Olhando para fora são assustadoras, são inquestionáveis, são intocáveis, né? Não há como me aproximar ou mensurar esse tipo de importância, a não ser que tudo passe a nascer e a existir aqui dentro. Quando eu trago a lua, o sol, os mares, os planetas, o universo, as pessoas, a espiritualidade, o amor, tudo aqui para dentro de mim, isso se projetará como olhar. Então, o meu relacionamento contigo, o meu bom dia para você, será reflexo da lua que me habita. O meu abraço em você será semelhante ao mar que se movimenta aqui dentro. O meu olhar em relação à vida será reflexo do sol
que ilumina o meu interior. E então os meus caminhos, incluindo os profissionais, serão vinculados a essa prosperidade de ser. O pensamento de prosperidade de ter, como a publicidade, como o consumismo, né? Investe, como essa era uma crítica minha há muito tempo no Brasil. Há muito tempo tem se falado que o Brasil prosperou, que as pessoas são cidadãs, as pessoas estão prosperando. E eu falo, que prosperando o quê? As pessoas só estão financiando televisão, geladeira e carro. Isso não é prosperidade, né? Prosperidade é algo muito mais amplo e tem a ver com aquilo que sou. Que tipo de construção de pensamento eu me permito? E ela vai vazando na minha vida. Eu sei que há momentos na nossa vida, por exemplo, momentos de muita escassez de dinheiro, de falta de trabalho, de desemprego, que esse vai ser um tema que vai ocupar prioritariamente seus pensamentos. O cara acorda todo dia dizendo, eu vou precisar arrumar um trabalho, eu vou procurar um trabalho. Tudo bem, né? Faz parte. A gente vive situações que demandam prioridade do nosso pensamento, mas que seja naquele momento a prioridade do seu pensamento, das suas atitudes, mas não do seu ser. Você está entendendo, não? Ter ou não ter trabalho, ter ou não ter dinheiro, ser ou não ser casado, ter ou não ter filhos. Nada disso tem a ver com aquilo que você está se construindo por dentro. O por dentro e o que realmente importa é como você olha para ter ou não ter trabalho, ser ou não ser casado, ter ou não ter filhos, ter ou não ter dinheiro. Como eu olho para isso. É isso que vai me formando por dentro. E não é o fato de ter ou não ter trabalho, ser ou não ser casado, ter ou não ter filho. Isso são situações, são cenários, são contextos. E que se modificam conforme o meu olhar se projeta em cada uma dessas coisas. Por isso, independentemente de onde você está vivendo uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade mais difícil, uma oportunidade mais fácil, mas pessoalmente eu acho que é uma oportunidade que tem a ver com quem você é, com quem você precisa ser, com o que você precisa aprender. Você está disposto ou não? Aqui no nosso WhatsApp 5192461960. Bom dia, Flávio Vagalumes, quero compartilhar que a operação do meu irmão foi um sucesso, tudo correu bem, ele está na casa dele, estou muito feliz por isso. Hoje não posso acompanhar o programa ao vivo, ouvirei na reprise. Beijos, é a Nina. A Nina nos escreveu na sexta-feira falando sobre o irmão que seria operado, né? E a gente falou sobre isso aqui no programa e ela traz um retorno, acho que foi na quinta-feira, na verdade, que ela mandou a mensagem. Muito obrigado, Nina, que bom saber. Tudo de bom para você, para o seu irmão, para sua família. Você vai ouvir na reprise, então fica aqui um beijo para todos vocês, tá bom? Daniel Bacelar de Açailândia, em Manaus. Bom dia, Flávio, e a todos que o acompanham, que essa seja uma semana maravilhosa. Muito obrigado, Daniel. Grande abraço para você, meu amigo, que manda mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, às vezes eu tenho desejo de ser mãe. É a nossa querida amiga aqui que falou sobre as coisas do filho. Vou fazer isso, viver no presente em um dia de cada vez. Obrigada pela resposta. Muito obrigado, querida. Faça isso, tá? E conte com a gente aqui. O caso dela foi dito já há algum tempo. Se você não ouviu, na reprise depois você vai ter a chance de ouvir. Ela tem dúvidas em relação a filhos, especialmente em relação ao medo, né, que ela tem das dificuldades que provavelmente teria ao ser mãe. Bom dia a todos. Não consigo fazer nada com intensidade. Tudo que começo eu não termino. Terminei com um casamento de 10 anos, estou infeliz em um novo relacionamento, no meu serviço estou descontente, sei que tudo isso é a falta de amor próprio e tudo que acontece é por não me valorizar. Mas eu pergunto, como é que eu posso me amar? É muito difícil, às vezes a angústia e o desânimo me dominam. Obrigado pela ajuda. Uma amiga que escreve aqui, não há necessidade de expor o nome. Seria bom ter uma fórmula para isso, né? Como me amar? Bom, me amar é muito simples. Faça isso, faça aquilo. E na realidade não tem fórmula para se amar. Essa é uma construção. Você sabe que, por exemplo, eu tenho um texto que chama Pele de Julieta. Esse texto diz assim, que sempre que a gente olha uma pessoa ou um cenário, ou o que quer que seja, de outro ângulo, né, a nossa concepção em relação àquilo muda por completo. O texto chama Pele de Julieta porque eu faço referências no texto a um comentário que uma vez o José Saramago disse, que se Romeu tivesse olhos de águia e visse Julieta bem de perto,
ele veria a pele e os poros e os pelos e os defeitos de pele, e então provavelmente ele não amaria Julieta. E eu termino o texto dizendo: se ao olhar de perto, ainda assim, Romeu resolvesse continuar amando Julieta, então seria amor. Porque o amor, e você fala sobre amar a si mesmo, tem a ver com a nossa capacidade de enxergar sob vários ângulos e aceitar aquilo que vê. Amor tem a ver com aceitação. Quando a gente cria um estereótipo e projeta isso numa outra pessoa, esperando que ele ou ela sejam exatamente aquilo que eu quero que seja, que eu vejo naquele momento, que eu espero que seja, nós não estamos tratando de amor. E as desilusões serão questão de tempo, né? Porque as pessoas não são exatamente aquilo que nós queremos que elas sejam. Nós não somos exatamente aquilo que nós idealizamos muitas vezes. E quando a gente se enxerga, como nosso amigo que disse: olha, eu fui obrigado a encarar a minha arrogância, a gente toma um susto, porque a gente percebe que os nossos defeitos não são apenas aquele que as pessoas gostam de dizer. Meu defeito é ser sincero, meu defeito é falar a verdade, não, meu defeito é que eu não tolero injustiça. Isso não é defeito. Os nossos defeitos são difíceis de encarar, e todos têm. A gente vive na era do Facebook, da imagem, da estética, da reputação, da aparência. Então eu fico construindo personas para consumo. As pessoas vão viajar, ou vão a um show, ou estão numa paisagem linda e não estão. Estão preocupados em tirar foto, em fazer biquinho para foto, em postar para o Facebook. Eu me lembro uma vez eu fui conhecer o templo budista aqui no Rio Grande do Sul, perto de Gramado. É um lugar lindo, turístico, e me chamava a atenção que as pessoas não viam as coisas, não prestavam atenção, paravam na frente dos lugares, faziam selfies com biquinho e iam embora olhando para selfie, não para aquele lugar, né? A gente lida com a vida dessa maneira, na maioria das vezes, porque me parece que a nossa configuração mental hoje é trabalhada para que as coisas sejam assim. Então, diante disso, você não se vê. Diante disso, você passa a se interpretar conforme os outros te veem. Então, se as pessoas te admiram, você encontrará razões para se admirar. Se as pessoas por alguma razão não te admiram, ou se você não se encaixa no estereótipo de perfeição, como a sociedade de alguma maneira espera, você diz: eu me separei, eu estou infeliz no meu trabalho, eu não lido bem com... Bom, isso não quer dizer que as pessoas vivam em condições diferentes simplesmente porque não aparentam viver. O que eu estou querendo dizer com isso é que, em primeiro lugar, não meça a sua impressão em relação a si mesmo, não construa o seu olhar em relação a si mesmo baseado no que os outros olham e no que os outros pensam. Todos têm defeitos, todos têm qualidades, todos têm coisas legais a mostrar, todos têm áreas da vida que não gostariam de publicar, todos. Portanto, cabe cada um a cuidar de si mesmo e a olhar para si mesmo. E quando você olhar para si mesmo, você vai ver, como eu dava o exemplo no começo do papo, imperfeições de pele, de poros, de pelos, que talvez afastassem de Romeu o amor por Julieta. Mas se mesmo assim Romeu amar Julieta, então será amor. Se mesmo assim você se aceitar e saber que esses defeitos, abre aspas aqui para a palavra defeitos, porque muitas vezes o defeito tem a ver com de onde nós vemos. Hoje é defeito, se eu me movimento um pouco mais para lá, não será mais defeito. Assim também para as qualidades, se forem aceitos como componentes da sua humanidade. Ser humano é ser ambivalente, ser humano é errar muitas vezes, ser humano é ser contraditório tantas outras. Se você aceita essa condição humana como condição linda de crescimento e de evolução espiritual, então você se aquieta, e nesse aquietamento você passa a gostar de si mesmo e se amar. A evolução, minha querida, humana e espiritual estão absolutamente ligadas. Não acredito no estereótipo do evoluído, iluminado, que não tem defeitos, o cara perfeito, sempre muito bonzinho com todo mundo, amoroso. Isso é persona, isso é criação. O ser humano tem todos os conflitos e dificuldades do dia a dia, todos eles. E o que nos diferencia não é ter ou não ter dificuldades, não é ter ou não ter defeitos, todos nós temos. O que nos diferencia é como nós vemos isso, como nós olhamos isso e como nós nos aceitamos mesmo diante dos nossos limites. Na medida em que você vai se aceitando
Isso não tem a ver com acomodação, mas com a aceitação de que você é ser humana. Aquilo que antes te limitava, as suas margens de limite vão diminuindo, né? E você passa a se enxergar com mais plenitude. Isso tem a ver com não se ver pelos olhos dos outros. Passe a se enxergar pelos teus olhos. Reconheça para si mesma aquilo que você acha legal, aquilo que você não acha, e caminhe em paz. Amar a si mesmo é o próximo passo, e é decorrência disso, é natural a partir dessa construção, tá bom? Fique bem, um grande beijo e escreva mais vezes. Deixa eu ver aqui pelo nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. Flávio, recentemente comecei a namorar, já fui apresentada à família como amiga e, segundo ele, não muda o status do Facebook por causa do olho gordo. E percebo umas atitudes estranhas recentemente. Fomos viajar e nos hospedamos em um hotel. Ele precisou sair e eu tive que ficar. Ele se referiu a mim na recepção não como namorada. Por exemplo, a minha namorada vai ficar. Ao invés disso, disse que uma pessoa aqui vai ficar. Como se eu fosse uma estranha. Fiquei chateada. Será que ele não tem certeza do que quer e não sabe como terminar? Ou se arrependeu de estar comigo? Devo conversar com ele ou deixo pra lá? Bom, eu não sei, né, o que motiva ele a agir desse jeito. De qualquer maneira, eu acho importante que vocês conversem, sim. Não em tom de cobrança, sabe? Olha, vem cá, ó, a partir de agora, coloque aqui um anel de compromisso. Não é isso, né? Mas é até para você saber onde é que você está. Pode ser que por N razões, e tá evidente aqui, que ele não quer te assumir publicamente. E na realidade esse não assumir publicamente pode ser um reflexo dele. Ele não quer assumir você para ele, por alguma razão, né? Se isso for bom para você, se isso for, enfim, aceitável, né? Não há nenhum problema. Caminhem conforme vocês querem, né? Agora, se isso te incomoda e se sua postura diante dessa relação que vocês têm é diferente da dele, eu acho absolutamente importante que vocês conversem para que você se situe. Então, nessa conversa você joga luz. Não é uma cobrança, não é uma briga, é para entender mesmo. Você joga luz nesse ambiente. É possível que ao acender as luzes você veja ele lá na porta, segurando a porta e dizendo: eu não quero entrar. Com a luz acesa, você diz: vem cá, qual que é o seu medo? Vamos tentar resolver isso junto e vem cá, eu tô te esperando aqui dentro. Pode ser que ele diga: eu não quero entrar, eu não vou entrar, meu lugar é aqui. E aí você diz: olha, eu prefiro sair então, porque eu não quero ficar sozinha aqui nesse ambiente. E aí você segue conforme a sua disponibilidade. Deixe isso claro, não tenha medo de tocar nesse assunto não, é importante para que você entenda especialmente onde é que ele está e se você quer estar com ele ou se você quer ir embora diante dessa recusa de entrar nesse ambiente, tá bom? A nossa querida Maria Rita de Cássia manda uma mensagem pelo e-mail contato@webradiovagalume.com, desejando ótima manhã para todo mundo. A situação da nossa Vagalume é uma situação muito triste. Esperamos que ela consiga resolver o seu problema através de dicas que você deu aqui na rádio. O assunto foi tão reflexivo e esclarecedor que você poderia colocar o áudio do programa de hoje no YouTube. Pode ser? Será uma maravilha para as pessoas refletirem e perceberem o quanto é importante não colocarmos o dinheiro na frente de tudo na vida. O dinheiro é muito importante, mas não pode ser o mais importante para a nossa vida. Muito obrigado, sua atenção, gratidão. Ela fala também da música do Bob Dylan que a gente tocou agora há pouco. Maria Rita, muito obrigado, Maria. Pode ser, eu tenho colocado, esse fim de semana eu coloquei 2 programas no YouTube. De repente eu coloco esse também. Beijo para você, obrigado, tá bom? Que mais aqui? Bom dia. É no WhatsApp, tá? Deixa eu botar uma vinheta aqui só pra eu tomar uma água, porque essa mensagem aqui é meio longa. Vamos lá. Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Até porque eu vou evitar de tocar música daqui pro fim do programa, para dar tempo de ler todas as questões aqui. Essa aqui vem no WhatsApp. Não vou revelar o nome da pessoa, tá? Quero um conselho seu. Sou casada há 21 anos. Me casei com 19, tô com 40. Logo que eu me casei, a paixão acabou, mas nunca revelei a ninguém. Fui levando em banho-maria, como muitos dizem, disfarçando os meus sentimentos, até mesmo porque nunca fui independente. Dependo dele até hoje. Moramos em uma fazenda. Nasci aqui e aqui estou até hoje. Todas as minhas amigas e amigos foram para a cidade e eu fiquei.
Sou muito infeliz e isso há anos. O que dá força é meu filho, que está com 16 anos. Ele também não gosta daqui. Meu marido trabalha aqui. Não somos donos. Eu fico muito sozinha e sempre gostei de estar no meio de pessoas. O meu mundo é completamente diferente ao do meu marido. Eu sinto falta de festas, passeios com amigos. A minha vida é só aqui em casa. Casa da mãe, sogra. Além de não amá-lo como deveria, ainda vivo todos esses conflitos. Mas agora, há algum tempo, eu venho vivendo um dilema. Uma oportunidade de mudar tudo. Um homem que conheço há muitos anos, desde a minha juventude, se declarou apaixonado por mim. Me ama, chora por esse amor e eu também o amo. E ele quer que eu vá embora com ele. Além de eu o amar muito, ele pode me oferecer tudo que eu sempre quis. Mas o medo me impede de ser feliz como sempre sonhei. Medo da família, que nunca vai me entender. Sentimento de culpa por me separar de um homem bom. Mas eu não o amo há muito tempo. Não tenho coragem de viver essa mudança, mesmo sabendo que ela me faria muito feliz. Só porque fui criado achando que tenho que carregar minhas cruzes independentemente do peso. Mas não quero mais isso para mim. Minha família pensa que casamento é para sempre, mesmo que não exista amor. Principalmente a minha mãe. Tenho medo da reação dela, por isso meu sofrimento é tão grande. Não posso me revelar. Eu gostaria de um conselho. Desde já, muito obrigada. Se achar que não deve comentar, tal, por ser um caso bobo, eu entendo, claro que não é um caso bobo, é óbvio que não é um caso bobo. Deixa eu te dizer uma coisa pra você. Eu acho que você tem que enxergar isso sob perspectivas um pouco separadas. Eu vou explicar. Me chama a atenção, como você diz assim, eu conheço esse homem que eu conheço há muito tempo, que está apaixonado por mim e eu por ele, me oferece portas e será a solução da minha vida. Não necessariamente. É muito fácil você projetar sobre esse homem todas as suas carências, todas as suas frustrações, todos os seus anseios, né? Por não gostar de estar onde está, por não estar apaixonada pelo seu marido, por não estar feliz no seu casamento, por ter uma vida diferente daquilo que você gostaria de ter. Aparece uma solução, uma porta de alguém que vive num outro contexto e que se declara apaixonado por você. Pode ser que você seja muito feliz com esse homem? Pode. Pode ser que você seja absolutamente infeliz e se arrependa de tomar uma atitude de estar com ele? Pode. Você sabe por quê? Porque a sua insatisfação com o seu casamento, a sua decisão de ficar ou ir embora, não deve ter nenhuma ligação com esse homem que chegou. Com essa paixão, com esse amor. Esse amor, essa paixão te abre uma possibilidade numa vida que está se desenhando há muito tempo infeliz. Então, qualquer tábua de salvação pode parecer uma grande solução, quando na realidade pode ser uma grande ilusão. Então, o que eu faria no teu lugar, o que eu acho que você poderia fazer é o seguinte: em primeiro lugar, não se culpe, não se condene. Você é uma mulher que tem as suas dores, os seus medos, os seus anseios. Isso é perfeitamente humano e normal. O que os outros dirão ou não dirão, isso deve ser colocado em 16º plano, não longe de ser o fator determinante da sua decisão. No entanto, antes de qualquer decisão, antes de saber para que lado ir, eu acho fundamental, já que você não me citou nenhuma vez aqui, sentar com teu marido, que você me descreve como um homem bom, e se abrir. Não estou dizendo que você deve se falar desse homem necessariamente. Eu acho que talvez seria difícil para ele entender e não acho que deve ser o caso. Mas se abrir em relação à sua insatisfação, à sua tristeza, ao seu sentimento de que não tem muito para onde ir, de que você não está feliz com essa vida, de que viver aí na fazenda não é o que você quer, que há muitos anos você está infeliz com isso. Se abre mesmo, sem jogar na cara, sem briga, somente deixa que ele veja a sua alma. Pega a sua alma que está escondida aí, que está tentando, por medo do que os outros vão dizer, processar essa vida, e exponha para o seu marido. Como é que ele vai agir vendo a sua alma, né? Pode ser que ele haja de maneira surpreendente. Pode ser que ele mostre a dele também. E se ele mostrar a dele, pode ser que você veja na alma dele coisas que você não via antes. Pode ser que você veja na alma dele um cara que é diferente desse cara que vive na fazenda acomodado com essa vida. Pode ser que você se apaixone de novo por ele, coisa que há muito tempo já se apagou,
né? Daqui a pouco um estilo de vida, um comodismo que não te satisfizeram. E isso vai, obviamente, matando o sentimento. É normal. O sentimento, minha querida, é o que a gente cultiva. Se a gente não cultiva, ele vai murchando, ele vai empobrecendo, ele vai... Às vezes ele não morre, às vezes a gente pensa que está morto. É só você regar um pouquinho mais, ele renasce. Às vezes ele morreu. E se ele morreu, é o caso de seguir adiante. Mas você precisa ter essa clareza a partir da exposição da sua alma para o seu marido. E, se for o caso, da exposição da alma dele para você. Feito isso, com isso, você terá mais clareza de saber para onde você vai. Na minha opinião, se você, ao expor a sua alma, ao ouvir o seu marido, ao expor a dele, ver que as coisas não vão mudar, que ele está feliz como está, que realmente você não quer ficar, siga o teu caminho. Mas, na minha opinião, mesmo que você vá seguir o seu caminho, dá um tempo em relação a essa paixão que apareceu. Porque você não está em condições de enxergar isso com clareza. Você não sabe até que ponto você está olhando para essa paixão, para esse homem que apareceu, ou você está olhando para as suas carências e para todas as possibilidades de viver feliz projetadas num homem que chora de amor por você. Será? Pode ser que ele chore de amor por você mesmo, pode ser que ele te ama, mas isso não quer dizer que você será feliz com ele. Você precisa ser feliz contigo. Antes de encontrar a pessoa certa, encontre-se, para não sobrecarregá-la com a ingrata responsabilidade de te fazer feliz. O que você precisa fazer agora é se encontrar. Não é encontrar um outro amor, não é encontrar uma salvação, um outro homem, uma love story, né, com um final feliz. O que você precisa agora é se encontrar. E para isso é necessário que sua alma seja exposta. Exponha a sua alma para esse marido que é pai dos seus filhos, que pode ser até que você não ame mais e pode ser até que você se separe dele, mas faça isso em paz e com clareza, separada ou não, enfim, mas em paz, com a alma exposta. Então será muito mais fácil você decidir o que fazer. Tá bom? A aparição dessa outra pessoa, dessa paixão, desse homem hoje, eu acho que pode gerar confusão. Isso não quer dizer que daqui a um tempo, né, e aí o tempo é você quem determina, em paz, sozinha, pacificada, você resolva se envolver com esse homem. E pode ser muito bom, ou não. Você vai saber disso com clareza, a partir do momento que você estiver centrado em você. Hoje não está. Hoje você está carregando 20 anos, né, de casada. 21 anos de sofrimento, 21 anos de frustração, e tentando projetar isso em alguém que aparece como salvação, como tábua de salvação. Talvez não seja, talvez seja, mas antes exponha a sua alma, deixe que o marido exponha a alma dele, e então a partir disso fica mais fácil decidir, tá bom? Fique em paz e olha, que sua decisão seja a sua decisão, independentemente de qual seja. Sua mãe entenderá, as pessoas que te amam, seu filho, eu sei, por mais difícil que isso seja, entenderá, mas você precisa tomar essa atitude em paz. Seja ir ou seja ficar, que seja em paz, tá? Beijo pra você, qualquer coisa me escreva, fique bem aqui. Bom dia, Flávio, meu esposo te ouve quase todos os dias, obrigado por suas palavras, fazem muito bem para ele. Débora, obrigado, Débora. Como é que chama seu esposo? Obrigado pela mensagem aqui pelo WhatsApp. Flávio, bom dia, descobri sua rádio por acaso, venho de uma depressão de 3 anos, tenho 3 filhos, estou separada do meu ex-marido, mas ele pede para eu voltar. Tenho muita vontade, mas me falta coragem, já sofri muito com ele, traições, preciso de um conselho. Por que você quer voltar? Né? Por que você sente vontade de voltar? Você ama ele, não? Ou é só a segurança do pai dos seus filhos, das suas filhas, né? Enfim, o que te faz querer voltar? Às vezes a gente se afasta das pessoas e das situações e é um parto, é uma dor, é difícil. E no primeiro momento talvez você se sinta feliz, mas depois bate a insegurança e a revelação de que a vida não é tão simples assim, de que aquela pessoa não era a causa de todos os males. E aí você é obrigada a enxergar que grande parte das motivações da sua separação existiam em você e se projetavam no casamento ou no marido. Então você é obrigada agora a lidar com elas. E às vezes isso é dolorido. É mais fácil dizer, eu me precipitei, está errado, vou voltar. Esse é um caso. Nesse caso é melhor não voltar. Nesse caso é melhor lidar com as dificuldades de se enxergar, mas de se melhorar. É uma oportunidade. Agora,
Pode ser que você perceba depois da separação que você, como o exemplo da nossa amiga que eu falava agora há pouco, né, projeta sobre uma pessoa, para o bem ou para o mal, anos e anos e anos de frustração, de dificuldades, enfim. E quando você se separa, você percebe que as dificuldades, que as frustrações eram suas. E elas continuam em você, mesmo em outra configuração de vida. Então, nesse caso, também se enxergue, se trate, mas não há nenhum problema em retomar a relação, mas de outro ponto, né? De um ponto mais madura, de um ponto de reconhecimento dos seus erros, o que te fez separar. Então, independentemente de onde você vai e da decisão que você vai tomar, você diz que me falta coragem e coloca aqui a questão das traições, eu acho fundamental que antes de qualquer coisa você se enxergue. Você fala de uma depressão aqui. Venho de uma depressão de 3 anos, me parece que isso já está tratado e estabilizado, não é isso? Cuide e cultive o seu jardim. Há um jardim em você. Você é um jardim. E se você quiser que as borboletas, eu estou parafraseando o Mário Quintana aqui, venha para o seu jardim, cuide do seu jardim e não corra atrás das borboletas. Se você cuidar do seu jardim, as borboletas naturalmente virão. Sair por aí caçando borboletas e correndo atrás das borboletas só te estressará. Cuide, limpe a sua mente, cuide de quem você é, porque estando em paz, se for para voltar ou não, você saberá. Mas não projete a volta ou a não volta como a resolução dos seus problemas ou a causa de todos eles. Cuide do seu jardim, para que então as borboletas venham. Beijo para você, que bom que você está nos ouvindo aqui, e escreva mais vezes sempre que quiser, tá bom? Bom dia, Flávio, que todos tenham um dia, uma semana abençoado, cheio da presença de Deus, muitas bênçãos. Rafaela Bacelar, de Açailândia, Maranhão. Obrigado, Rafaela, beijo pra você, fique bem, tá bom? A Débora, que falou agora há pouco do marido, que ouve e tal, escreveu: o nome do meu marido é Leandro. Então, pra você e pro Leandro, Débora, grande beijo, muito obrigado pela sua mensagem. Que bom saber que o Leandro te trouxe aqui à rádio e que você tá junto com a gente. Deixa eu dar uma última olhada aqui no nosso chat. Eu acabei não trazendo muitas questões do chat, porque é difícil, a tela fica em movimento e eu acabo me perdendo aqui, eu não consigo muito bem ler. Mas deixa eu agradecer as pessoas que neste momento estão lá: Pati, Claudir Santos, Fabiola, Gilvan, Drica, Darcy, Gisele, Lua, Sleide, Paulo Ramos, Lise, Odílio, Érica Espanha, Carla Saqueto e a Tatá batendo papo, falando lá. A Lua, por exemplo, diz: reconhecer que somos relativos, ambíguos, nos torna possíveis para sermos como somos e amarmos com essa liberdade da aceitação. É difícil por causa das nossas pequenas questões internas. É uma aventura e as margens abrem, assim como a filosofia fala, a fronteira aumenta, os confrontos também, mas as possibilidades também. A gente sempre está vivendo escondido, né, Lua? A possibilidade da gente se enxergar, se encarar e se aceitar é fundamental. A aceitação é fundamental. Entender que eu não sou perfeito, entender que tem muita coisa em mim que eu não gosto, entender que tem coisa em mim que eu não quero enxergar, é fundamental para que eu me ame e ame o próximo. Eu não amarei ninguém jamais se eu não me amar. Todos os meus movimentos serão tentativas de fazer com que os outros compensem essa falta de amor que eu projeto em direção a mim mesmo. Quanto mais inseguro, quanto mais baixa estima eu tenho, mais necessidade eu vou ter de ser aceito, de ser amado, de ser querido, e ninguém aguenta isso. Seja o marido, seja a mulher, seja o pai, a mãe, os filhos, os amigos, ninguém aguenta isso, ninguém aguenta. Ninguém tem a obrigação de nos fazer felizes, ninguém. O seu marido não tem, a sua mulher não tem, seu pai, sua mãe, seus filhos, amigos, ninguém. Essa é uma prerrogativa tua. É você quem deve, apesar dos pesares, ser feliz. Repito, depende de como você enxerga. A questão não é se você está próspero ou não está casado ou não está solteiro ou não está, se o marido te trai ou não te trai, tua mulher te trai ou não te trai, não é isso. Claro que as coisas vão nos fazendo mais ou menos felizes ou infelizes no cotidiano, mas o estado de espírito, de paz a que eu me refiro, tem a ver com como você olha as situações, mesmo as difíceis, e lida com elas. Não é eu preciso modificá-las para então viver em paz. É o contrário, eu preciso viver em paz para então modificá-las. Aqui no WhatsApp, 5192461960, Flávio, sou Adriana do Rio, comecei a te acompanhar pelo YouTube, depois o Facebook, agora estou aqui. O programa de hoje está fantástico, obrigada, beijos por tudo, obrigado por tudo, né? Beijos. A nossa querida Adriana, muito obrigado, minha querida Adriana, um beijo para você, obrigado pela sua mensagem. E eu fico feliz com isso, né? Gente que me ouve
na rádio, que veio do YouTube, ou que vem dos textos ou do Facebook. É bom que a gente tenha vários mecanismos aqui de comunicação. E agora o WhatsApp também, né, que está muito legal. Eu resisti durante tanto tempo a colocar o WhatsApp aqui no programa, mas hoje eu vejo que foi uma boa escolha. Isso está nos aproximando ainda mais e trazendo muitas questões aqui que de outra maneira não viriam. Fora as mensagens de áudio, tudo que é muito bom. Flávio, bom dia. Muito bom o tema de hoje. Abraços a Damastor de Paraná, em Rondônia, que nos escreve aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa passar aqui. Às vezes ficam umas mensagens mais antigas. Eu tenho umas antigas aqui, mas que eu acabei não lendo porque vieram fora de horário de programa e tal. E talvez sejam meio fora. Deixa eu ver alguma aqui. Parabéns pelo WhatsApp, muito obrigado. Mas são pessoas também que não deixam o nome, né? E aí fica mais difícil identificar. Bom dia, Flávia, a todos os vagalumezinhos, feliz por estar aqui, um dia de muita paz e gratidão. Uma foto que eu tirei aqui do sol, todo imponente, nos dizendo bom dia, Alessandra Oliveira Lopes e Limeira, em São Paulo. Valeu, Alessandra. Bom dia, a Rose de Sorocaba, Flávio Vagalumes, bom final de semana, está vendo? Essa veio na sexta-feira aqui, de alguém que não diz o nome. Deixa eu botar uma última mensagem aqui, essa aqui é de áudio. Vamos ver o que está dizendo aqui no 5192461960. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos aí. Eu tô aqui, né, tomando um cafezinho e escutando um pouco a rádio aí. Então, vocês tenham um bom dia. Eu vou terminar aqui. Tchau. Tô escutando. Opa, tá bom, tchau, obrigado. Carlos William que nos mandou a mensagem tomando o cafezinho. Fabiana, Mojimirim, interior de São Paulo, curto muito suas mensagens, obrigado. Juliana, do Japão, também manda uma mensagem aqui. Obrigado, Juliana, um beijo para você que nos ouve no Japão. Gostaria de receber as mensagens aqui pelo WhatsApp, alguém que manda, final telefone 8197, não há mensagens pelo WhatsApp, tá bom? Não é um grupo, é só um meio da gente entrar em contato aqui durante o programa. Flávio, obrigado, mas de repente eu estou pensando nessa possibilidade. Obrigado mesmo de coração, muito obrigado pelas lindíssimas e belas palavras, obrigado porque a partir de começar a ouvir, a escutar e parar, tu me deu uma injeção de ânimo por estar passando por um momento difícil, encontrei seu trabalho pelo YouTube, e toda noite eu durmo escutando. Se não fosse com as suas palavras belas, eu acho que iria ser um pouco difícil de ter o conforto e o descanso. Obrigado. É um amigo que não diz o nome aqui, mas meu amigo, o que eu faço, o que eu falo, tal, é só um jeito de te lembrar que o que realmente importa e o que te dá realmente descanso está na vida. Ai de nós e do mundo se dependêssemos de mim. Se fosse o que eu digo, o que eu faço, as minhas palavras são incríveis. Não, é a vida. É a vida. Preste atenção na vida que você não precisará de mim nem de nada. Tá bom? Carla Saqueto, a Carla mandou uma foto aqui, muito legal. Carla, posso publicar sua foto? Olha eu, selvagem, ela com uma montagem aqui, um tigre, assim, ficou muito legal. Eu posso não? Um beijo pra você, Carla. Obrigado pela sua mensagem. E é isso. A nossa amiga que falou agora do marido, tal, ando sentindo uma angústia enorme, com crises de choro, sem paciência. Minha querida, isso vai melhorar, né? É tudo um jeito de ver, é tudo como você pensa. É impressionante como os nossos pensamentos nos fazem. Aquilo que nós somos, a maneira como nós colocamos a nossa vida, a maneira como nós interpretamos os cenários do nosso caminho, estão absolutamente relacionados a como nós somos. Não é o caminho. Tem gente que anda num dia de chuva, de trovões, de raios, né? E se angustia. Ontem, por exemplo, estava assim em Porto Alegre. Chuva, 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 raios, 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 raios. Muita água e muita gente inquieta. E eu acho isso tudo lindo. Depende de como eu olho, não é a chuva, não é o sol, não é o cenário. Sou eu. É como eu vejo. Cuide do seu jardim, cuide de si mesma, para que as borboletas se aproximem, tá bom? Bom dia aqui do Luxemburgo, Tiago.
eu também praticamente escuto todas as noites antes de dormir. Chega aqui pelo WhatsApp mais uma mensagem. Muito obrigado, meu amigo, tudo de bom pra você. E obrigado a todo mundo que esteve comigo mais uma vez aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Nosso encontro fica por aqui, será reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã, como acontece de segunda a segunda aqui na web radiovagalume.com. Não sei se você sabe, mas você pode nos ouvir também pelo aplicativo para Android na Google Play, para iOS também na Apple Store e no TuneIn. Você pode baixar ali o íconezinho da web radiovagalume.com e nos ouvir no seu celular da maneira que for mais fácil e onde você estiver e como você quiser. Isso tem aumentado as possibilidades de estarmos em conexão fora todos os canais de comunicação, porque essa é a ideia, que haja conexão, que haja vínculos e que a experiência de um, as dores de outro e os acertos daquele e o alívio desse, enfim, que isso tudo seja ingrediente que nos componha interiormente e que a gente possa entender que as experiências que nós passamos, as dores, as dificuldades, as dúvidas, são compartilhadas por milhões de pessoas hoje na vida. À medida em que um ou outro começa a enxergar naquilo outras possibilidades de lidar e de crescer, nós podemos nos beneficiar disso e compartilhar aquele que nós estamos nos transformando. Isso tem a ver com a doação que eu propus na primeira hora do programa, além do texto do livro. Sejamos a expressão dessa doação, de amor, de entrega, de estarmos presentes no cotidiano, de refletirmos em nosso olhar aquilo que nós somos. Tá bom? Um grande beijo pra você, continue aqui na nossa programação, músicas e muita reflexão nas 24 horas da web radiovagalume.com, que não para. E amanhã tem mais Mensagens que Chegam pela Manhã ao vivo. Beijo, até lá. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.